Boa noite, porque aqui já está de noite. Mais um vídeo na noite aqui. Foi um dia corrido para mim, muito corrido, na verdade. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem está nos acompanhando aqui, se quiser nos é, acompanhar também no WhatsApp, viu? Nós temos um WhatsApp para o grupo, para a gente poder estar em contato em oração, né? E os pedidos de oração também que quiserem fazer, para a gente, como um grupo, né? Orar e pedir ao Eterna Misericórdia. Já temos um pedido de oração pela Priscila, que está com câncer, né, no pulmão, e vai ser operada. A operação da Priscila vai ser na segunda-feira, nessa segunda-feira. Então, se você puder orar, né, por esse sentido, para que a mão do médico seja abençoada e que todos os miomas de câncer sejam retirados. E que ela sobreviva a essa operação, que o Senhor dê a graça, né, a ela de sobreviver para a bênção da família. E então vamos continuar na oração. E então nos atenda e ore pela Priscila, tá bom? Vamos orar também pelo Brasil, vamos orar pelos Estados Unidos. Vocês viram, né, que eu moro aqui na Inglaterra, em Londres, e tem uns anos já que nós temos um prefeito aqui que é muçulmano e a cidade piorou assim 100% depois que esse homem assumiu a prefeitura de Londres. Tem sido um desastre, tem sido um desastre. Espiritualmente tem sido um desastre com relação a gangues, com relação à criminalidade, tem sido gente, é um desastre, foi assim, terrível, terrível. E agora Nova York também escolheu um muçulmano para a maior cidade dos Estados Unidos, a cidade mais famosa dos Estados Unidos. O prefeito de lá agora é um muçulmano, vai ser a mesma situação que aconteceu na Inglaterra, a mesma. Aí a criminalidade aumenta, sabe? As passeatas aumentam e aí vira um caos. Só misericórdia de Deus. Eu sei que da agora para frente essa vai ser a constante, porque nós estamos vivendo os últimos dias, antes da manifestação do anticristo. Ainda não é ele. E já estamos sofrendo as consequências. Você sabe daquela coisa da tempestade, quando vai cair uma tempestade muito grande, o céu não se prepara para isso, aí começa a ventar, começa, sabe, aquela coisa, as trovoadas. É a antecipação da tempestade. Ainda não é a tempestade. Quando começa a trovejar, começa a ventar, você olha para o céu, as nuvens começam a se juntar, tá? Por isso que Jesus disse, quando falou para os discípulos, vocês sabem ler as nuvens, sabem ler os sinais do céu, mas vocês não sabem e não entendem os sinais do fim dos tempos. Jesus não disse isso? Que nós sabemos muito bem interpretar os sinais dos céus com relação a tudo. Se a lua tá cheia e tem um arco em volta dela bem pertinho, significa que não vai chover tão cedo. Se o arco é mais longe, significa que vai chover. Então, tudo isso a gente já sabe. Mas os sinais dos tempos a gente não consegue discernir. E agora nós estamos assim de cara. Agora, quem não vê é porque não quer ver, está cego. Está cego. Eu estou vendo aqui na Inglaterra. Nossa, gente, é um absurdo o que está acontecendo aqui. Gente, é um absurdo o que está acontecendo aqui. Sabe, deles saírem juntos, aquele mundo de homem, porque ele só dá homem, né? As mulheres não participam de nada, porque mulher não tem vez entre eles. Eles consideram a mulher só como objeto sexual. Tá? Por isso que as mulheres deles têm que ficar tudo coberta.
porque elas significa pecado. É a mesma, sabe, a mesma ideia que tinha o povo antigamente, agora que eles estão passando por isso. E aí, ajuda aquela humaiada toda, aí fica gritando na rua, Londres é nossa, agora que nós que mandamos em Londres, desse jeito, gente. Só a misericórdia do Senhor, só a misericórdia do Senhor. E eles falam que eles vão, cada igreja daqui, eles vão abrir uma mesquita. Aí eu passo, fico olhando as igrejas pensando, oh, meu Deus, num futuro não muito distante, o anticristo vai tomar conta de tudo. Que o Senhor tenha misericórdia de quem estiver vivendo nesses dias. Não vão ser dias fáceis. Se não estão sendo dias fáceis para nós agora, você imagina lá, quando for o reinado do anticristo. Ah, você sabe quando João fala, bem-aventurado aquele que foi levado na primeira leva? Bem-aventurado aqueles que já partiram? Pois é. São livres, são com o Senhor, mas quem ficar aqui vai estar sob o poder e o domínio do anticristo. O que não vai ser muito agradável. Se não está sendo agradável agora, você imagina nessa época. Então vamos lá, capítulo 8 do livro de Levíticos. Aqui, depois de todas aquelas instruções que foram dadas, todas aquelas instruções que Moisés deu sobre, aquelas instruções, gente, eram para os levitas, para que os levitas pudessem administrar o povo e ensinar o povo. Tá? Aí, depois de todas aquelas instruções, Moisés agora disse o Senhor a Moisés, toma Arão e a seus filhos, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Estava tudo preparado, Moisés mandou preparar tudo. E reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à entrada da tenda da congregação. Então, Moisés chamou todo o povo, aí vinha mais, era homem mesmo, né, gente? As mulheres ficavam um pouco mais afastadas, mas veio todo o povo e ficou em frente do tabernáculo que foi construído, que agora Moisés chamava de tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação, isso é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e a seus filhos e os lavou com água. Normalmente eles lavavam os pés, as mãos e o rosto, tá? E vestiu Arão com a túnica e cingiu-o com o cinto e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal e a prendeu cingindo-a com o cinto de obra esmerada. Tudo isso Moisés fez na frente de todo mundo. Por certo, Arão estava naquela roupa branca que o Eterno mandou fazer, né? Que para que o povo, para que eles não subissem no altar, e porque naquela época, gente, outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Não se usava calçolas e não se usava calcinha e nem cueca. Não existia essas coisas. Só tinha aquela roupa por cima, do corpo pelado por dentro. Calcinha, sutiã, calçola foi inventado na França. Tá? Então ele vestia botou aquela túnica branca que ficava por baixo de tudo, e aí lavou mão, pé, rosto, e por certo os braços, né? E aí vestiu Arão. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Então pôs sobre a sua cabeça a mitra, e nesta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e os consagrou.
Gente, foi Moisés que fez tudo isso. A primeira consagração, a unção do altar, tudo isso foi feito por Moisés. Tá? E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os vasos, como também a pia e a sua base, para consagrá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Interessante que primeiro ele ungiu tudo no tabernáculo, para depois ungir Arão. A presença do Eterno, o tabernáculo, que significava a presença do Eterno, era mais importante e era fundamental, era a base. Como a gente já falou, a base da nossa vida espiritual está dentro do Santo dos Santos e nos santos. A parte da pia e do altar, do sacrifício e do altar da preparação e tudo, é o nosso exterior. Então o Senhor começa sempre ele vai começar pelo santos, pela parte espiritual. Assim como Moisés ungiu primeiro o templo, que era a representação do Eterno, aí depois que ele ungiu o sacerdote, que era a ligação entre a voz do Eterno e o ouvido do povo. É interessante que ele derramou do azeite de unção sobre a cabeça de Arão. Então, quando caiu aqui, foi caindo pelo corpo do Arão todinho. E pelas vestes também, né? Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Depois de imolá-lo, Moisés tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres ao redor do altar, purificando o altar. Derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por eles. O primeiro sacrifício do templo foi feito por Moisés, em favor de Arão e dos filhos. Assim, se por acaso eles tivessem cometido alguma coisa, algum pecado, alguma transgressão contra o Eterno, antes de começar a exercer o sacerdócio, eles tinham que ser purificados. Isso nos ensina que antes de qualquer pessoa se intitular um porta-voz eterno, ele tem que se sacrificar, ele tem que se imolar. E o Senhor tem que ter perdoado. E como Moisés era o guardião, e como Moisés era aquele que tinha tido contato direto com o Eterno, ele foi quem fez o primeiro sacrifício. Moisés não foi ungido por outro a não ser por ele. Versículo 16. Tomou também toda a gordura que está na fessura, o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne, o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Gente, olha que cerimônia longa. Olha que cerimônia longa. Deve ter durado o dia inteirinho. Aliás, as cerimônias em Israel hoje, só as cerimônias, os serviços de Israel, no mínimo, dura 2h30 hoje. Sem sacrifício, sem nada. Só os cânticos, só as orações. Porque eu sei porque eu acompanho online, todas as vezes que tem lá no Muro das Lamentações, os serviços, eu acompanho, estou ali,
Está ali na minha frente, estou vendo eles lá orando. Mas essa oração aí é uma oração de todo o tempo, 24 horas por dia, esse pessoal está ali no muro rezando. Você não chega, não tem um minuto, um segundo que você vá no templo. Pode ser 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, vai ter sempre alguém, muita gente, não é pouca não, gente. No mínimo ali agora deve ter umas 300 pessoas. No mínimo, umas 300 pessoas orando. No mínimo. Deve ter mais, porque tem muita gente andando ali por ali. E lá ainda está cedo, lá deve ser o quê? Umas 9 horas da noite. Ainda está cedo por lá. Mas você pode ir a hora que você for. Você pode chegar de avião às 5 da manhã, vai para Jerusalém, pode ir direto para o muro, que tem gente orando. Você chega 2 horas da manhã, pode ir direto para o muro, que tem gente orando. Eu chego lá, quando eu chego, né, tem vários voos para lá, então de vez em quando eu chego de dia, de vez em quando eu chego de noite, de vez em quando eu chego bem mais tarde. E aí eu já vou pro hotel, deixo as coisas lá, e quando eu vou saindo, o rapaz fala, vai para onde? Uma hora dessa? No muro. Vou pro muro, vou orar, eu vim para cá para isso. E é isso que eu faço. Primeira coisa que eu faço quando eu chego em Jerusalém é ir lá. Como a gente fala aqui na Inglaterra, pay my respect. É pagar o meu respeito, dar honra a quem tem honra, que é aquele lugar santo, né? Então Moisés foi quem fez a primeira consagração, quem fez tudo. E demorou, gente, porque olha aqui, primeiro ele ungiu tudo dentro do tabernáculo. Depois ele lavou o Arão e os filhos. Aí ele consagrou o Arão, vestiu o Arão, consagrou o Arão. Aí depois que veio a molação do animal. E Moisés é quem abriu o animal, tirou todas essas coisas de dentro do animal, e o resto ele levou lá para fora. Já pensou? Ele sai dali, vai para fora do arraial para queimar isso, espera queimar e depois volta para dentro do arraial. Tudo isso pôs nas mãos. Então, versículo. Versículo 26. Vamos voltar no versículo 26. Então, do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo. Peraí, não, eu parei no versículo. Não, gente, não foi nem 26, não. Ainda estava no 17. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o carneiro do holocausto. Olha aí, primeiro ele fez o sacrifício pelo pecado. Foi lá fora, queimou. Voltou para dentro de novo do tabernáculo. Aí ele fez chegar Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou e repartiu sangue sobre o altar em redor. Depois de partir o carneiro nos seus pedaços, Moisés queimou dele a cabeça e os pedaços e a gordura. Lavou com água a fressura e as pernas e queimou todo o carneiro sobre o altar. Foi holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Então, Moisés estava ensinando, enquanto Moisés fazia, ele ensinava para Arão como é que ele deveria fazer. Então, Arão, o sacrifício do pecado, você faz assim. Aí você leva o restante lá para fora e queima fora do arraial. Agora, o carneiro, que é o carneiro era do holocausto, só da oferta de holocausto. E aí ele poderia ser todo queimado, mas aí lembra que tinha que lavar as pernas e os pés, né? E a cabeça. Versículo 22. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração.
Primeiro foi pelo pecado, o carneiro do holocausto, e agora o da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou, tomou o seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e o polegar da sua mão direita e sobre os polegares de seus filhos, de seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Então espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Uau! Esse é o da consagração. Consagrou o pé, consagrou a mão, consagrou a cabeça, a orelha para que ouça, a mão para que abençoe e o pé para andar nos caminhos retos do Senhor. Moisés, versículo 24. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita. Vamos ouvir, vamos ouvir. Né? Sobre o polegar da sua mão direita, abençoar e não roubar do Senhor. Mesmo assim, vocês vão ver daqui a pouco. E sobre o pé direito também, o polegar do pé direito. Versículo 25. Tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura sobre e a coxa direita. Então, do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um coscorão e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Uau! Tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Olha o que Moisés fez. Ele pegou os pães, passou pelas mãos de Arão e dos filhos antes de colocar no altar. Estava ali fazendo uma aliança entre Arão e os filhos e o altar do Eterno. Versículo 28. Depois Moisés os tomou das mãos deles e os queimou no altar. Sobre o holocausto era uma oferta de consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Então, quando tocou a mão dos de Arão e dos filhos, eles estavam firmando uma aliança com o Eterno. Só os pães asmos, só os foscorões, só o bolo é que passou pelas mãos deles, não os animais. Em seguida, tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção de Moisés, do carneiro da consagração. Aqui Moisés fez tudo isso para ensinar eles, né? Foi uma forma de ensinar ao vivo. Eu vou fazer e vocês vão aprender. Então Moisés em seguida tomou Moisés o peito, lembra que o peito e uma das coxas era dos levitas, né? Em seguida tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Ele não pegou e levou, não, ele primeiro levou no altar, fez aquele movimento de consagração diante do altar, para depois ele poder usufruir daquilo. Primeiro ele ofereceu ao Senhor, o Senhor abençoou aquele pedaço. Por isso que até hoje o judeu, antes de comer qualquer coisa, ele faz a oração e oferece para o Eterno. Aí depois que ele come, até a água que ele toma, ele faz isso. Todo judeu, não precisa ser aqueles, não precisa ser nem os judeus ortodoxos, não.
Qualquer judeu religioso faz isso. Hashem. Gratidão. Aí, vamos para o versículo 30. Tomou também Moisés do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim consagrou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Então disse o Senhor a Moisés e Arão. Agora o Senhor fala não só com Moisés, fala com Arão também. Agora Arão estava consagrado. Arão agora tinha a obrigação de ouvir. A orelha dele, direita, foi consagrada. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozinhai a carne à entrada da tenda da congregação, e ali o comei, com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração, pois por 7 dias ele vos consagrará. Interessante isso, né? Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Versículo 32. Mas o que sobrou da carne e do pão queimarão com fogo. Lembra que nada poderia sair e o que sobrasse teria que ser queimado. A única oferta que poderia ser comida no outro dia era a oferta de gratidão. Esse poderia, né? O versículo 33. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração, pois por 7 dias ele vos consagrará. Como se faz no dia de hoje, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. 7 dias eles não podiam sair dali. 7 dias tinham que ficar lá na tenda, dormindo lá dentro, comendo lá dentro, não podiam sair por 7 dias. Ficareis à entrada da tenda da congregação dia e noite durante 7 dias. Observareis as ordenanças do Senhor para que não morreis. Pois assim me foi ordenado. Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés. Uau! Não era nem dentro da congregação, não era nem dentro da tenda, era na porta. 7 dias. Ficareis à entrada da tenda da congregação dia e noite durante 7 dias. Você acha que ser sacerdote é fácil? Ser pastor é fácil? É sacrificial. Se o seu pastor não está tendo sacrifício, se ele não está se imolando diante do Senhor, se ele não está cumprindo as ordenanças, ele não é um pastor, ele não é um sacerdote. Sete dias. Agora você me fala, como é que eles faziam? Tinham que comer ali? Como é que eles iam fazer as necessidades físicas deles? Eles não podiam sair dali? Era humilhação também, gente.
porque eles tinham que fazer isso na frente de todo mundo. E alguém, por certo, vinha e tirava, e enterrava. Olha, você acha que é brincadeira? Como é que seria feito hoje? Se o nosso pastor, no dia da consagração dele, tivesse que ficar 7 dias fechado no lugar da consagração dele, dentro do templo, ele não ia poder sair de lá. Hoje nós temos banheiros nos nossos templos, hoje não teria problema, né? Temos cozinhas nos nossos templos. Nessa época não. Há o que se pensar, gente, todas as vezes que a gente lê a palavra, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, porque esses detalhes são muito importantes. Eles nos mostram como a nossa pequenez, como nós somos, como Paulo dizia, como que é desprezável homem que sou. Quem nos livrará da condenação dessa morte? Quem? Gente, nós não somos nada. Não somos nada. Se a gente não toma banho, a gente fede. Se não tivesse um banheiro para a gente fazer as nossas necessidades hoje, o mundo estaria uma nojeira. E a gente ainda se acha. A gente ainda pensa que a gente pode mandar no eterno. Não sei nem como ele que suporta o nosso cheiro. Eu já falei isso num dos meus vídeos, mas faz muito tempo, vou falar de novo. Os astronautas, quando ficam lá em cima, lá na estação espacial, quando eles descem e quando abre o negócio da cápsula que eles desceram, o cheiro da Terra é fedido. É o impacto que eles têm, o cheiro. Agora você imagina os anjos tendo que descer aqui. Se nós, só porque eles passaram 6 meses lá em cima, sem cheiro nenhum, quando eles descem na Terra, eles sentem a diferença, você imagina o eterno que mora num lugar lindo, maravilhoso, e que a gente morre de saudade, né? Vamos lá, vou falar sério, oh, que vontade de estar lá, né? Sem necessidade de comer, sem necessidade de banheiro, sem necessidade de nada. Só a gente, o eterno, só louvando, glorificando, trabalhando, porque a gente também vai trabalhar lá em cima. Lembra o que Jesus falou para os discípulos? Gente, não fica pensando que você vai chegar lá e ter que dar numa boa, vai ter uma rede lá para você deitar. Não. O que Jesus falou? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Temos trabalho lá em cima. O Senhor já tem me mostrado muita coisa nesse sentido. Uma vez eu tive um sonho, faz muitos anos, gente, deixa eu ver, uns 28 anos atrás. Eu tive, esses sonhos, quando são espirituais, a gente não esquece. E o Senhor me mostrou, o Senhor não, o Senhor me permitiu, né? Que a minha avó falasse comigo no meu sonho, e ela falou que eles estavam trabalhando numa decoração de espelhos, porque eles iam ter uma festa muito grande com o Eterno, né, com Jesus de Nazaré, e eles estavam preparando o ambiente para isso. E ela disse, nós estamos trabalhando com espelhos. Foi a coisa mais assim, talvez não seja espelho como a gente conhece aqui, mas um material que parece com espelho. Era a única forma dela me explicar o que é qual que tipo de material que eles estavam trabalhando. Uma outra vez o Senhor também me fez permitir ter uma experiência com a minha mãe e uma das minhas tias, que já tinha partido também, e elas estavam trabalhando também. Elas estavam numa tecelarias.
Você já pensou, você já questionou de onde que vêm as roupas que os anjos vestem? Hein? Pois é. O Senhor me permitiu ver isso. É uma tecelaria, elas estavam tecendo. Eu achei lindo. E uma outra experiência que eu tive com meu pai. Ele e meu irmão, eles estavam trabalhando numa. Gente, era. Outro dia até eu vi um lugar, eu nem lembro onde, que lugar que foi que eu passei, e eu vi umas turbinas iguais às que o senhor me mostrou nessa experiência que eu tive com meu pai e com meu irmão. Eles eram engenheiros, estavam trabalhando nessa coisa. Gente, era tão grande, tão grande, tão grande, que eu parecia um mosquitinho nesse lugar. Eu parecia um mosquitinho nesse lugar. Era incrível, incrível. Eles estavam trabalhando nessas turbinas. Lembra que o Senhor tem os carros de fogo? É. Você acha que esses carros de fogo são feitos assim de mágica? Não, meu pai trabalha e eu trabalho também. Fiquem com o eterno. Essas mensagens são para abrir o seu coração e a sua mente, para você entender quão grande é o Senhor. Quantos mundos o Senhor rege. Gente, a terra não é nada diante de toda a criação do Eterno, toda a criação do Eterno. O que Jesus disse para os discípulos? Eu vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Entendeu? É. Com que tamanho que é o seu Deus? O meu, esse Deus, Adonai, ele é grande demais, poderoso demais, santo demais. Louvado seja o Eterno por isso. Ficam com o Eterno, tenham um bom dia e trabalhe, porque o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Trabalhe. Trabalho dignifica o homem. Tchau, tchau.